Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós temos a presença da Elisete, né, trabalhadora aqui da casa, que vai nos falar sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente passar a palavra para ela, vamos fazer uma leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 79, Psicografia de Franciscano Xavier, do Espírito Emmanuel. O título é A Cada Um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo em Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos, curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Uma advertência, de Emmanuel a todos nós, que a cada um diz o título, que a gente deve se preocupar em levantar sobre os nossos pés. O que isso quer dizer? Nos mantermos eretos diante da vida, preocupar com as nossas mudanças, principalmente na área espiritual, que ele diz aqui, a gente observa muito o defeito dos outros, mas e os nossos? Felizmente nós somos muitas vezes críticos dos problemas dos outros, infelizmente nós muitas vezes observamos os defeitos das outras pessoas, mas os nossos não, os nossos são ocultados, porque até nós temos essa capacidade de nos perdoarmos muito. Então que a gente procure fazer uma análise mais minuciosa daqueles defeitos que todos nós temos, porque somos espíritos imperfeitos, procurar a melhora espiritual, porque é com a melhora espiritual que a gente tem a melhora física. Porque ele diz muito bem aqui, Jesus curou muita gente fisicamente, alguns ele curou espiritualmente também, porque passaram a seguir e ouvir a sua mensagem, como o caso de Zaqueu, como o caso do cego Bartimeu, e tantos outros que passaram a fazer parte daquele grupo que se começou a chamar os 500 da Galiléia, que não abandonavam Jesus por nada. Mas curar feridas da alma, do corpo, melhor dizendo, como ele fala aqui, muitas vezes, alguns até voltaram a adoecer e desencarnaram. Por quê? Porque curados fisicamente, continuaram espiritualmente do mesmo jeito, mudaram em nada as suas vidas. Então continuaram se comprometendo, continuaram infelizmente, com atitudes menos dignas, continuaram com esses sentimentos ruins de rancor, de ódio, de raiva, de ressentimento. E hoje a medicina mesmo já nos alerta que esses tipos de sentimento nos faz adoecer. Toda vez que nós guardamos coisas ruins dentro de nós somatizamos no organismo sobre as mais variadas doenças possíveis que existem na forma da Terra. A Organização Mundial de Saúde já declarou várias vezes que não existe doença, existem doentes, porque há pessoas que se acometem numa determinada doença e outros não. Por quê? Então a gente precisa pensar nisso, precisa pensar que a gente precisa realmente crescer um pouco mais como espírito. Então observemos menos o defeito dos outros e trabalhemos mais os nossos próprios.
E assim então, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, que ampare a nossa irmã Elisete através dos seus mentores, para a mensagem que ela nos trará na manhã de hoje, nós possamos sobretudo entender que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva todos nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, nossa irmã Elisete. Irmãos, amigos, que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. É com muita alegria que estamos aqui na nossa amada casa EDAC para mais uma manhã de estudo e de aprendizado e de entendimento dos maravilhosos ensinos do bom e amado Mestre Jesus. Antes de nós começarmos, como sempre fazemos, seja qual for as dificuldades, seja qual for as adversidades, seja qual for o sofrimento pelos quais estamos passando, nós, como espíritas que já temos um certo conhecimento, sabemos que nada disso é sofrimento para que nós possamos nos desesperarmos, porque sabemos muito bem que esses momentos são os momentos necessários para nós, para o nosso aprimoramento moral, espiritual e intelectual. Sabemos que o Pai, esse ser infinitamente misericordioso, bom e justo, Ele nos dá esses momentos para nós é de sofrimento, é de tortura, mas é a lapidação do nosso espírito. Nós agradecemos e Ele, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de dirimir essas adversidades, esses sofrimentos, através das reencarnações. Conforme nós adentramos esse orbe terrestre, nós vamos melhorando cada vez mais e vamos dirimindo essas nossas falhas, essas nossas mazelas. E então nós seguimos no caminho de paz, de amor, e não temos mais esse sofrimento, não passamos por essas dificuldades. Mas cabe a nós termos a conscientização de nos melhorarmos, de participar mais dos conhecimentos de Jesus, de entender as suas palavras, os seus ensinamentos quando aqui ele esteve. E evitar, acima de tudo, ficarmos nos preocupando com o outro. E temos mais que nos preocupar com o nosso ser, com a nossa capacidade de melhorar e de seguir à frente. E, acima de tudo, fazer o possível de trazer mais e mais irmãos junto conosco. Que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. Bom, o nosso ensino na manhã de hoje é lá do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está dando aqui. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa passagem, Kardec coloca nesse terceiro capítulo para nos esclarecer sobre essas questões de moradas. O que Jesus quis nos dizer sobre a questão da morada, quando ele falou para os apóstolos, naquele momento que ia ter mais poucos dias que ele iria passar conosco, já estava a caminho da sua despedida do planeta Terra, e os apóstolos, quando eles se reúnem na Páscoa, e eles se reúnem lá na casa do grego, pede a esse grego para poder fazer uma mesa, uma ceia maravilhosa lá com os apóstolos, e pede para que eles vão para lá, e ele começa a repassar tudo aquilo que ele passou com os seus apóstolos, depois de 3 anos com eles, com os discípulos apóstolos, depois dele ter feito mostrado para nós, dado exemplo de amor, de simplicidade, de caridade, de sabedoria, de curas. Essas curas todas que ele fez, ele não fez para se mostrar para
a população lá em Jerusalém e por onde ele passou. Ele fez para mostrar que ele poderia fazer aquilo que nós também podíamos fazer, como ele mesmo disse. Então, quando estava chegando, ele sabia que ali era o último instante dele no planeta Terra e ele tinha que conversar, explicar aos apóstolos como que eles iriam fazer, dar as últimas diretrizes dos apóstolos para seguirem o seu exemplo quando estiveram com ele. E aí, então, nós vamos ver que Jesus começa a falar e os apóstolos ficam muito preocupados, ficam apavorados. E ele, ainda mais quando ele começa a dizer que entre eles ali teria um que iria renegá-lo 3 vezes antes do cantar do galo, que o outro iria traí-lo, que os outros iriam se esconder. E nós sabemos muito bem que tudo isso aconteceu e que o único que ficou com ele do início até o fim foi João Evangelista. Sendo que João Evangelista que fala no capítulo 14, do item de 1 a 3, essa mensagem onde que Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas nós vamos ver aqui um ponto muito importante para que nós possamos entender, dar o início à nossa explanação. Primeiramente, Kardec, quando ele aceitou a missão de ser o codificador da doutrina e trazer o Consolador prometido para nós, como Jesus falou antes de partir, que ele iria enviar mais tarde o Consolador prometido, e Kardec, Hipólito Leon Delisar Rivail, ele recebe essa missão para poder espalhar pelo mundo todo a doutrina espírita, não só como a doutrina espírita, o espiritismo redivivo com Jesus, para mostrar que existe um mundo palpável, terra, mas que existe outros mundos, e todos eles habitados, muitos habitados, com seres inteligentes e não ainda mundos que ainda estão em preparação para receber espíritos para o seu trabalho de progresso. Então, quando Deus, esse ser maravilhoso, ele fez todo esse projeto, né, do firmamento, do mundo, do universo, e Kardec, então, observando tudo isso, ele coloca, quando ele pega mesmo, aceita essa proposta, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, e a primeira pergunta que ele faz aos amigos espirituais, e ele faz a seguinte pergunta: que é Deus? E os amigos espirituais, como nós sabemos lá no Livro dos Espíritos, dizem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, primária e primeira. Né? E nós vamos fazer a ligação de Deus, esse ser justo, bondoso, misericordioso, com a pergunta 625. Porque se Deus nos criou, né? Criou todas as coisas, e depois nós temos o conhecimento de Jesus, que é seu Filho, esse ser que há mais de 4 bilhões de anos tem a sua existência, sendo que ele teve a incumbência de projetar e criar e formar o planeta Terra. Kardec, na pergunta 625, questiona, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus já criou para que pudesse ser modelo e guia da humanidade? E os amigos espirituais respondem: Jesus. Então é esse ser que, com todo o conhecimento universal, com todo esse amor que nós ainda não compreendemos, que nós ainda estamos aprendendo, que um dia vamos alçar esse voo para chegar, ter esse conhecimento, ele o Pai pede para que venha à Terra para dar os esclarecimentos necessários dentro do possível, porque até os dias de hoje nós ainda não entendemos muitas coisas, muitos de nós ainda somos muito leigos, então imaginemos lá 2000 e poucos anos, né? Quando Jesus esteve aqui no planeta Terra, como que nós éramos? A ignorância era muito maior. Então,
como Jesus é guia e modelo em todos os sentidos, no sentido de espírito evoluído intelectual, no sentido do espírito, desse espírito ser evoluído no sentido físico e, acima de tudo, na evolução extrema moral. Então, quando Jesus veio aqui, mostrou que ele era, que ele era o Filho do Pai, como todos nós somos, e que recebeu a missão para nos mostrar o que é, amar ao próximo sobre todas as coisas. E nós vamos então chegar aqui na pergunta 115, quando os amigos de Kardec questionam na questão da nossa ignorância, como que foi Deus que nos criou simples e ignorante, E essa resposta foi dada lá na pergunta 115, quando Kardec questiona: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Por quê? Para que nós possamos entender essa evolução. Como será que ele criou todos aqui no planeta Terra? Será que é só aqui nesse firmamento, aqui Terra, que nós estamos? Ele criou essas criaturas, elas estão espalhadas, E os amigos espirituais respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Como nós ainda, muitas coisas nós não sabemos. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. E aí nós vamos ver, juntando essas três introduções, nós vamos ver o que? Deus, o ser maior, Jesus, o seu Filho, e nós que estamos aqui para alcançar a perfeição, e que ele diz: vai depender de cada um de nós, como que nós estamos recebendo a nossa missão. E aí chega Jesus, há mais de 2000 anos, e volta após ele ter formado o planeta Terra, leva mais 3000 anos para poder ter condições físicas, metabolismo dele, para poder adentrar o orbe terrestre e trazer toda essa mensagem para nós, para que nós possamos, hoje aqui, muitos de nós já entendemos algumas coisas, mas muitas e muitas, milhares, milhões de coisas ainda a serem entendidas por nós, que nós ainda não temos ainda essa capacidade. E Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele, na entrada da Páscoa, que ele, como nós já falamos lá atrás, ele traz os 12 apóstolos e começa na ceia a falar para eles. Daqui já estava chegando o momento dele partir e que ele iria deixá-los, mas que eles teriam a missão, começa a conversar, teriam a missão de ter que dar seguimento aos seus projetos. Antes nós vemos que ele lava os pés, mostra como que é ser humilde ao lavar os pés dos apóstolos, e quando ele diz, nós já falamos, que um deles iria o trair, renegá-lo 3 vezes antes do cantar do galo, o outro iria traí-lo, mas que ele iria, mas que voltaria, mas que eles não se ficassem perturbados, não se incomodassem, não ficassem desolados, desesperados, porque ele iria mostrar para eles, dar todo o apoio para eles após a sua partida. E eles aí ficam, quando Jesus faz todos esses esclarecimentos, ele então, no momento quando ele vê que os apóstolos ficam todos alvoroçados e tal, assim, perguntando, quando alguém faz alguns questionamentos conosco, e que nós ficamos: o que será? Por que isso, Por que ele está falando isso? E aí Jesus começa a dizer para eles, lá no capítulo 14, do item 1 a 3, onde João Evangelista escreve essa passagem: não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirareis para mim, a fim de que onde estiver, também vós aí estejais. Então, o que nós vamos entender? Tem muitos de nós, até os dias de hoje, nós temos uma certa dificuldade de entender por que Jesus falou isso. Muitos acham que ele vai voltar, né? Que vai estar em frente a nós, diante de nós, que vai fazer tudo, aquela passagem toda de mais de 2000 anos atrás. Mas Jesus não há necessidade dele voltar. Ele já está conosco, ele nunca partiu, né? Ele sempre está dando as orientações, falando para nós. A prova maior quando ele disse que iria, mas iria enviar um Consolador. E nesse momento nós vamos ver, através dessas 5 obras básicas, como ele continua nos esclarecendo, através desses espíritos evoluídos, que fizeram a trajetória, conforme ele disse, né? Que a partir do momento que fomos criados simples e ignorantes, que aproveitaram a oportunidade dada, através da reencarnação, né? Nós vamos e voltamos, adquirimos conhecimento para que nós possamos ter a nossa evolução. Assim como está lá na lei de progresso, o homem foi criado para progredir, não para estacionar. Não para fazer estar de passagem, como nós falamos. Não, é para aprender. Então, quando ele diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, o que ele quer dizer com isso? Muitos de nós achamos, quantos falam, né? O planeta Terra é o único, é onde é habitado. Muita gente não acredita que existe vida em outros planetas, mas porque acham que se existir tem que ser semelhante a nós que vivemos aqui no planeta Terra. Ledo engano. Porque cada planeta tem o seu clima, cada planeta tem a sua estabilidade atmosférica, então não pode ser igual, né? Quantos que falam que foi na Lua e que não viram nada, mas quantos que quando eles voltaram, eles já começaram a agir totalmente diferente? Porque os amigos dos espíritos estão em toda parte. Jesus disse isso, há muitas moradas na casa do meu Pai, porque existem mundos habitados, aqueles que estão sendo preparados para serem habitados e que nós ainda não temos capacidade para entender isso. Mas, acima de tudo, quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele quis dizer, a casa do meu Pai é o quê? É o universo, que nós olhamos a olho nu, só olhamos para cima e vemos aquela beleza, aquele firmamento. Mas nós não entendemos que nessas moradas, o pouco de conhecimento que nós temos, existe várias, né? Nós estamos numa galáxia onde existe mais de 3 mil bilhões de estrelas, onde nós temos os nossos planetas, onde nós conhecemos Júpiter, né? Saturno, Marte, nosso planeta Terra, Vênus, e esses 9 planetas. E será que são só esses 9 planetas que tem nessa nossa galáxia? Quantas que tem? São milhões de galáxias, com cada uma com seus satélites, com seus sóis, com as suas luas que são satélites. Então, olha só esse firmamento, esse universo. O Pai Celestial, será que Ele nos deu a nós, somente para nós, o privilégio de habitar aqui? Ledo engano. Então, nós vamos ver que quando ele fala a casa do meu Pai, é o universo. E as moradias, as moradas, são os locais, são os planetas, são os sóis, as estrelas, são as galáxias, né? São todo esse universo imensurável do planeta, do universo, que o Pai está aí, juntamente com o seu Filho Jesus,
fazendo para nós, mostrando para nós que nós temos a condição de chegar aos planetas ou aos mundos mais evoluídos, porque nessas moradas do Pai, existem as moradas evoluídas, extremamente no mais alto grau, e tem também as mais baixas, as vibrações mais baixas e os mais inferiores possíveis. Então, nós temos os mundos as moradias superiores, evoluídas, e as moradias também infinitamente baixas, com vibrações baixas inferiores. Nós vamos ver que no nosso planeta, nós estamos no planeta Terra, e que está sendo, considerado, notoriamente conhecido como planeta de expiações e prova. Nós estamos ainda aqui embaixo, no mundo imperfeito. E nós vamos ver então, quando ele diz nas moradias da casa, nós vamos ver aqui, nós colocamos, tem a parte também que começa dos mundos, dos seres errantes, né? As regiões errantes que nós vamos ver. E ele está falando também das moradas, das pluralidades, né? A imensidão, como eu já falei aqui atrás. Então nós vamos ver, tem as regiões ou esferas vibratórias existentes no mundo espiritual para onde vão os espíritos. Ele já começa aí, já tem essa parte, são regiões, não são mundos ainda, que nós vamos ver, pode ser essas regiões, elas podem ser evoluídas, pode ser preparado para espíritos já com conhecimento, mas também podem ser para espíritos inferiores que ainda não têm conhecimento, que ainda não têm condições de entender. E nós vamos ver, referindo-se aos níveis de graus, né, evolutivos, que são as moradas, de cada espírito, independente do plano de vida em que se situe. Nós vamos falar também sobre isso, porque cada um de nós temos a nossa morada, vai depender muito de nós, né? Vamos chegar lá. E aí a gente vem aqui e vamos ver os tipos de mundos habitados, que são as moradas. Na primeira nós vamos ver que são os mundos primitivos, é a nossa primeira morada, quando é a nossa primeira encarnação, quando nós ainda estamos totalmente sem o conhecimento, não sabendo de nada, somos simplesmente aqueles espíritos que estão ainda em ascensão, abrindo os olhos, né? Igual o nascimento da criança, quando nós crianças chegamos aqui no planeta Terra, e que nós ainda dependemos das pessoas, dos pais, dos nossos responsáveis, para podermos seguir à frente. E nesses mundos primitivos, nós vamos ver ali as primeiras entradas do homem, né? O homem de Neandertal, o homem sapiens, a questão da evolução humana. Todos eles chegaram na questão nos planos, nos mundos, nas moradias de mundos primitivos. E aí, após a nossa primeira reencarnação, onde nós nos estabelecemos ali, tomamos uma certa noção, nós vamos, conforme nós vamos progredindo nesses mundos primitivos, que passa depois para, como nós vamos ver, que chegamos na descoberta do fogo, né? Quando a gente começa a descobrir a questão saímos para a pré-história e é a nossa evolução. E aí nós vamos ver que nós chegamos nas moradas de expiações e provas. Nós já estamos aqui, né? Que é o planeta Terra, onde nós ainda somos espíritos somos imperfeitos, tem aqueles que são totalmente imperfeitos, que não têm conhecimento ainda, não foram burilados e não entendem o que é amar o próximo, não entendem o que é fazer o bem para o seu próximo. Aonde a matéria é totalmente densa e ela impede esse conhecimento, essa evolução, esse entendimento de amor, de amor para com o próximo.
E nós vamos ver que no mundo de expiações e prova, o sentimento ele ainda está sendo cultivado, ele ainda está sendo preparado, porque nós vemos aqui, é o nosso planeta Terra, quantas coisas que nós vemos, quantas pessoas, quantos irmãos que fazem coisas terríveis para com o seu próximo, e a gente questiona, poxa, mas será possível que ele tenha essa coragem? Será que ele não pensa que ele está fazendo mal ao seu próximo? Não, porque é nesse planeta que nós vamos ter as condições de começar a entender, de sermos preparados para passar por um planeta de regeneração, que nós vamos falar que é no próximo. Mas, sendo que nesse planeta, no nosso planeta Terra, de expiações e provas, é onde nós começamos e que Deus nos dá as condições de entender o livre-arbítrio. Nós sabemos, nós não temos não sabemos muito bem, enquanto nós não prepararmos, não estivermos colocando o livre-arbítrio perfeitamente em ação, nós ficamos naquela dúvida, será que se eu fizer isso aqui é errado? Não, não é, para o meu bem. Então, se eu sair para se nós matarmos as pessoas para pegar a herança, para pegar a terra, não tem nada demais. Nós vamos ver que no planeta Terra, quando nós vamos ver lá no estágio da barbárie, as coisas terríveis que fizemos, e hoje nós vemos pessoas fazendo, às vezes até as mesmas coisas, mas sendo que aqui já está com uma evolução a mais. Nós temos os irmãos que têm a conscientização do que é certo e que ajudam o seu próximo, e temos aqueles que não querem aceitar isso ainda, mas que o Pai permite que ele esteja aqui, o mal seja totalmente, o mal, ele é a predominância aqui no nosso planeta, mas que nós, com o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas. Somos nós que vamos melhorar. O planeta, qualquer mundo habitado, ele vai melhorando com seus habitantes. Quando nós estamos numa cidadezinha que não é precária, que a gente vê tantas coisas ruins, e se um grupo começar a usar o livre-arbítrio para o bem, fala, não, eu sou responsável por isso, nós vamos fazer assim para melhorar, vamos transformar a nossa cidade, vamos fazê-la modelo do nosso país. Olha só, começa a vir naquele grupinho ali. E é dessa forma que vai aumentando, que nós vamos vendo coisas maravilhosas, nós vamos vendo pessoas com o coração de amor imenso, assim como nós tivemos aqui a visita do nosso querido Chico Xavier, que veio para nos mostrar que, mesmo no mundo de provas, de expiações e prova, ele mostrou que nós podemos transformar. E é por isso que nós estamos vivendo nesse momento a transição planetária, a transformação desse nosso planeta. Não mais daqui a alguns milhões, eu acho milhões de anos, não mais seremos um planeta de expiações e provas, seremos sim um planeta de regeneração. E aí que nós vamos passar para esse planeta, nesse mundo, nessa moradia, onde espíritos lutam para eliminar suas fraquezas e ficam felizes por vencê-las. No nosso planeta, no momento, muitos de nós não lutamos, não queremos ser melhor, nós pensamos somente no material, nós pensamos somente em ser o melhor, nós não pensamos em tirar a vida do outro, nós não pensamos um momento sequer em achar, se nós tirarmos a vida do nosso próximo, nós estamos cometendo uma barbárie, nós estamos perdendo oportunidade de progresso, nós estamos perdendo a crença em Deus, não pensamos assim, achamos que nós estamos certos. O que eu faço é problema meu e eu quero fazer assim porque é desse jeito que eu vou progredir. Então pensa somente no progresso físico, no progresso material. O moral ele não pensa, por quê? A matéria ainda é dominante sobre nós aqui.
Mas já no mundo de regeneração, não quer dizer que não teremos fases ruins, espíritos com pensamentos negativos, mas a predominância do mal é bem menor do que na qual nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, onde nós vamos ter mais condições, mais seres, né? A maior parte dos seres, dos espíritos que virão para cá no planeta Terra como regeneração, vão ser espíritos que já têm um conhecimento sentimental, de amor, de compreensão para com o outro, de ajuda. Vamos agregar mais o amor para com todos. E vamos passar então para os mundos felizes ou ditosos. E nesses mundos que nós vamos passar, nós já saímos do mundo de regeneração, a nossa preparação. Olha só, Jesus nos falando que ele iria, né, e queria voltar. Mas como? Aí, como nós falamos, tem gente, muitos de nós estamos esperando Jesus aqui. Não, ele vai voltar, ele nunca foi. Quando ele disse que iria voltar, quando todos nós estivéssemos num só pensamento, o amor. Quando todos nós estivéssemos pensando com o outro, querendo para o outro a mesma coisa que nós estaremos pensando para nós. Então é esse momento que nós passamos para a moradia de mundos, né, felizes e ditosos, o bem sobrepõe o mal, por isso só há felicidade. Não quer dizer que nós já alcançamos o conhecimento intelectual totalmente, mas o conhecimento de amor, o sentimento de respeito para com o outro, nós já vamos ter nesses mundos felizes e ditosos. Não vamos olhar para a Simone e vamos falar: será que a Simone vai acreditar em mim quando eu falar para ela que eu perdi o dinheiro dela? Será que ela vai acreditar que eu não pude ir na casa dela porque aconteceu isso? Porque a gente inventa modas, né? A gente dá sempre justificativas que não nos levam a nada. Então, nesses mundos ditosos não tem essas justificativas. Nós simplesmente vamos estar pensando com amor para com o outro. Simplesmente vamos emitir vibrações positivas e vamos estar ali, um ajudando o outro no crescimento moral e intelectual. Porque quando nós falamos, ele atingiu o patamar moral total, a questão moral é muito acima do que nós pensamos. Igual tem no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona, às vezes uma coisinha de nada que nós estamos fazendo, né? E a gente pensa que é alguma coisa errada a gente pensar simplesmente em pegar um eclipse, né? Que a gente viu lá e não tem valor nenhum. Aí os amigos espirituais respondem para Kardec: muitas das vezes a coisa que vocês acham que é infinitamente sem problema alguma, que não é nenhuma maledicência, não estamos fazendo mal para ninguém, perante o Pai é uma repreensão, é um ato de total repreensão. É um ato que não se deve fazer. Então nós temos, quando Jesus fala isso para nós, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, nós perdemos a noção do infinito, da questão infinita da moral, a questão infinita do progresso do ser. Porque o Pai, Ele nos criou para atingir esse patamar maior. E aí no mundo dos felizes é dessa forma. Nós já vamos estar com todo o conhecimento moral, já tranquilo, pensando só o bem para o outro, mas temos ainda muito mais. Além do que nós imaginamos, tem coisas maravilhosas para serem aprendidas, para serem colocadas, executadas, né? E daí, passando, quando nós saímos dessa morada de mundos felizes,
nós vamos para os mundos celestes e divinos, aonde só existe o bem e os espíritos são imbuídos de sabedoria e bondade. É a morada, não é a morada total? Não, ainda tem outros, tem mais acima, né? Mas quando nós chegamos aqui no mundo celeste e divino, mesmo assim, os espíritos que lá habitam, eles ainda estão em marcha para o progresso a mais. Nós vamos ver Bezerra de Menezes, quando ele vai, né, parte, ele já vai para essa morada de mundos felizes e divinos. Só que ele pediu para ficar no planeta Terra, tomando conta, ajudando-nos aqui para o nosso progresso. Então, Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, e há um universo a ser desvendado. E nós estamos preocupados ainda com os ETs, o extraterrestre. Será que existem? Então, estamos preocupados com o físico e estamos esquecendo o principal, que é o espiritual, o que transcende tudo isso para o qual o Pai nos criou. Nós vamos ver também que existem os mundos transitórios. Esses mundos transitórios, eles têm os superiores, né, os mundos superiores, e tem os mundos inferiores. Nesses transitórios, não há um habitat, o espírito, ele não está com o corpo físico, simplesmente é um mundo que circunda, ele não é fixo, né? Esse transitório é como se fosse uma estação, onde nós paramos, né? Estamos ali esperando um tempo, a erraticidade, para podermos nos preparar, uns para preparar para uma próxima reencarnação, outro para seguir outros caminhos, para seguir outros mundos, e fica uma estação de embarque e desembarque. No mundo, os mundos transitórios superiores é onde se encontram os espíritos também superiores para conversar, para poder traçar projetos, para ir para outros planetas evoluídos. Por exemplo, o mundo tem um mundo transitório, que nas literaturas dos amigos espirituais nos mostram, que é o Sol, né? A Lua, são mundos transitórios, onde os espíritos superiores lá vão para partir para outros planetas outros mundos mais evoluídos e poder ter condições de ajudar aqueles que precisam nos mundos inferiores. E os mundos transitórios inferiores é aqueles espíritos que estão ali ainda sem muito conhecimento, que estão aguardando sua próxima reencarnação, e nesses mundos nós podemos ver que tem vários, né? E que quando nós vemos no nosso lar, quando nós vemos na casa os umbrais, quando nós vemos os abismos, quando nós temos o conhecimento da crosta terrestre, esses mundos onde espíritos inferiores, ali tem espíritos que não conseguem, nem quando passa, né, alguns dos espíritos superiores para fazer a retirada deles ali, porque não se retira forçado, né? É quando eles querem, quando eles acordam, estão ali aguardando ainda, quando passa, né, a caravana do recolhimento, aqueles são mínimos que estendem a mão para poderem serem retirados dali, para preparar uma nova reencarnação. Então, os mundos transitórios são destinados particularmente aos seres errantes que podem servir na habitação temporária, que é uma habitação temporária. Ela não é fixa, né? Ela não é circunscrita. Bom, quando nós citamos as moradas, nós falamos aqui as moradas fora do planeta Terra, falamos das moradas, né, que estão nesse universo que é totalmente, tem as suas habitações. Nós estamos vendo agora a preparação de pessoas que querem ir para Marte, né, para viver lá. Não
sei se vão poder habitar lá, porque nós não temos o conhecimento total. Sabemos que tem os cientistas, os estudiosos, estão vendo o tipo do clima lá, que é isso, que já habitaram, que já foi habitado. Será que ele já foi habitado mesmo? Ou será que ele é habitado e nós não vemos as criaturas que lá estão, né? A questão toda é essa. Na Lua ninguém viu nada, mas lá tem habitação, é um mundo transitório onde o movimento é um terminal Tietê, né? E que nós achamos que não tem, quando vão lá e voltam, lá não tem nada. Tem. Mas é o tipo de habitantes são diferentes do que nós vemos da nossa formação fisionômica aqui. Então nós vamos ver que nas casas terrenas nós podemos citar primeiramente as moradias. Essas moradias é o quê? As nossa casa. É uma casa do Pai. É uma morada. Casa não, é uma morada do Pai. Aqui nessa casa de caminho é uma morada do Pai. Por quê? Nós nos encontramos aqui para aprender, para poder ter condições de nos desculparmos, para ter a condição de nos unirmos mais aos nossos amigos, os espíritos afins que vêm conosco, que estão aqui nesse momento. Essa é uma morada do Pai, né? Que Ele criou para que nós pudéssemos estar aqui, uma morada que faz parte do planeta Terra, onde nós estamos inseridos como espíritos em expiações e prova, e que nos reencontramos aqui. Mas também nós temos a nossa morada na nossa casa, é a morada do Pai, onde encontramos, fazemos os projetos familiares para formar uma família e formar um lar. Antes nós falamos casa, mas quando nós nos integramos com a nossa família, começamos a respeitar, quando nós entendemos um com o outro, com os seus defeitos, com as suas fraquezas, é aonde nós estamos lapidando essa casa para se tornar uma morada do Pai, no sentido de transformá-la em lar. Porque muitos de nós temos casas, não temos lar. Onde estão ali habitados aqueles nossos entes que vêm, os amigos, os adversários que vêm conosco, para que nós possamos nos reequilibrar, para que nós possamos nos confraternizar, reconciliar. A partir do momento que nós conseguimos isso, nessa morada do Pai, que está ali como casa, se transforma em lar. Aqui na nossa casa de caminho, é aonde nós aprendemos todos os ensinamentos de Jesus para levarmos para essa morada, que no momento é casa, e nos nossos aprendizados, interagindo com esses nossos irmãos, entre quatro paredes, nós vamos transformá-la em lar. Nós vamos ver também que nas casas, muitas das vezes, no casebre mais paupérrimo, aonde tem a morada do lar, onde tem a compreensão, o amor, onde está ali totalmente a humildade, os ensinamentos de Jesus ali colocados, né? E exercitados, né? Porque muitos de nós não fazemos não exercitamos os ensinamentos do Pai. É muito bonito nós estarmos aqui falando. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo primeiro, porque todos nós temos os nossos defeitos, mas existem aqueles que estão aqui conosco nos dando exemplos. Já tivemos vários, né? E nós vamos ver que quantos que estão em mansões é uma morada. As casas maravilhosas são morada do Pai, mas será que elas estão como lar, ou elas estão como uma casa, cimento, concreto armado, formado de vários cômodos, de belezas maravilhosas? E será como que está ali dentro dessa mansão, ali dentro desse casarão? Será que ela está sendo transformada em lar?
Será que seus habitantes estão colocando em prática? Porque não é proibido ter nada, é proibido ter as coisas boas, ter casas lindas, maravilhosas, carros, mas o mais importante, se tivermos dentro de um carro, ele se transforma também em morada do Pai, que é o quê? O nosso meio de transporte para fazer o bem, para levar o amor para aqueles que necessitam. E aí nós vamos ver quantos países, os países do planeta Terra são espalhados. São 196 países e são 196 moradas. E nessas 196 moradas, nós vamos ver que tem bilhões de moradas, né? Que são os estados, os países, os municípios, são os territórios, são os lugarejos, são as aldeias, tudo isso é a morada. São a morada do Pai, que nós estamos habitando no momento como espíritos em expiações e provas. Nós vamos ver também que essa morada, ela pode ser de sentimento nosso. Como que está a nossa morada hoje? Como que eu estou hoje aqui nesse meu corpo, que é minha morada? É o meu templo. Será que ele é o templo meu ainda? É mesmo? Porque templo é um lugar divino. Será que eu estou cuidando dele como um templo? Será que eu estou respeitando? Como que nós estamos com a nossa morada física? Como que estão os nossos cuidados com ela? Porque através dessa morada é que nós vamos trabalhar para atingir o patamar de espíritos perfeitos, para atingir o patamar de moradas celestes e divinas. Aí nós perguntamos, e como estamos de moradas de sentimentos? Como que nós estamos hoje? Será que nós hoje, quando acordamos, nós agradecemos o Pai? Será que nós não estamos escondendo sentimentos mesquinhos? Quando Jesus nos fala várias moradas, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele estava se referindo a todos esses mundos habitados que nós falamos e não habitados, a esse universo imenso, mas acima de tudo, quando ele estava dizendo para os seus apóstolos, não vos turbeis, o quê? Não vamos ficar com medo, não fiquem com medo, não fiquem apavorados, não se repreendam, acordem, veja a beleza que tem, veja o tanto que vocês têm para trabalhar. Eu estive aqui, ensinei tudo, passei esses 3 anos lhes ensinando como atuar, como seguir, como quando ele fala tirar a poeira do chinelo, é deixar para trás os sentimentos ruins, é esquecer as coisas ruins e nós guardamos, mesmo estando na doutrina, tomando todos esses conhecimentos, sabendo que todos os véus que nós chamamos de mistérios de Deus, eles são desvendados, porque os amigos espirituais, eles nos revelam, porque Jesus nos falou que ele iria, mas enviaria, né, o Consolador para nos esclarecer, para que nós pudéssemos entender que não estamos aqui, Elisete, toda bonita aqui na frente de vocês, toda, elegante, bela, maravilhosa, para somente passar aqui, pronto, e depois ir embora. E esse corpo ser deteriorado e acabou. Não! Esse espírito que está habitando esse corpo, ele está aqui para aprender, para fazer vários pousos, vários embarques e desembarques, mas respeitando a lei do Pai e respeitando todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, mostrando que sim, é possível nós alcançarmos mundos felizes, sim, é possível nós estarmos num mundo de maravilhas, mas depende de nós, porque nós estamos com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo arraigado
e nos impede de ver essas maravilhas que Jesus, quando aqui esteve, e no seu momento de partida, avisando para os apóstolos, para que eles não se preocupassem, que ele iria, mas voltaria no sentido de que, enviando amigos e nos mostrando esses ensinamentos, e que nós, como espírita hoje, através do Consolador prometido que ele falou para nós estamos tendo esse conhecimento, nós estamos sabendo. Quantos de nós que, quando falamos, nós vamos morrer, acabou tudo. Você acredita que nós vamos voltar? Você é maluco. Por quê? Porque ainda não teve esse conhecimento, e não é histórias inventadas. São confirmados, são os amigos espirituais que, quando deixam esse corpo e que partem para mundos felizes, que alcançam esse patamar maior, eles têm a preocupação de nos informar o quão é maravilhoso poder se preparar para ter o progresso. É a progressão nossa. Não fomos criados simples e ignorantes para ficar eternamente simples e ignorantes. Para habitarmos várias casas que o Pai nos proporcionou, esse ser que é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas, que nos criou, mas nos proporciona toda a majestade de lugares para que nós possamos chegar. Mas para isso temos que estudar. Temos que fazer sacrifícios. Nós não queremos. Nós vemos, quando nós estamos na evangelização, quantas crianças que deixam de vir à evangelização para que os pais levem-os para o futsal, para o aniversário. Quantos que deixam de vir à casa de caminho porque tem uma festa, porque tem encontros, sendo que não é que nós estamos falando que não é para fazer essas atividades, mas nós temos que, para o nosso progresso moral e espiritual, nós temos que saber que temos que fazer sacrifício. É a colocação consciente do nosso livre-arbítrio. Não tem problema. O Pai Celestial diz que nós não vamos ficar na inércia eternamente, porque regredir nós jamais, somente progredir. Mas aqueles que não querem sair dessas moradas, que estão impedindo de alçar o voo maior, ele vai esperar. Mas vai chegar uma hora que ele vai dar um empurrão daquele para poder, acorda, né? E é dessa forma. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus continua falando isso para nós. Ele continua nos mostrando para que nós acordemos. Não fiquemos somente no terra a terra. Nós temos que começar a pensar no além desse corpo. Nós temos que pensar que nós estamos aqui, essa fisionomia, essa estrutura física, mas o principal de ter essa estrutura física não é para se mostrar para os nossos semelhantes, é para aprender, é para progredir, porque o ser foi feito para o progresso. E nós vamos ver, quando Jesus disse para nós, né, que essas várias moradas e que ele vai voltar, ele já está aqui conosco. Nós temos que entender que não somos simplesmente fantoches. Não podemos ser fantoches de ninguém. O Pai não permite isso. O Pai quer que nós nos tornemos espíritos, seres com conhecimento, seres de sentimento, que é o que nós precisamos. Quantos de nós deixamos de falar uma palavra de carinho, deixamos de falar uma palavra de amor, deixamos de olhar, dar um olhar para o nosso próximo, porque nós estamos com muita pressa nessa morada que nós estamos. Carregando a nossa morada, nós estamos hoje preocupados só com a nossa casa. A casa onde nós estamos habitando.
Muitos de nós não estamos nem preocupados com a casa de alvenaria, com a casa de sapê. Não, estamos preocupados com essa casa aqui e esquecemos a casa principal, a moradia que nós temos que preparar para que nós, ao sairmos dessa casa física, nós possamos estar na casa de conhecimento, de amor, de respeito e de progresso moral total. É para isso que nós estamos nesse momento, nesse planeta Terra, onde nós estamos vendo a transição planetária. É o momento de mudança de morada. É o momento de mudança de pensamentos, de sentimentos, deixarmos sair, desapegar do egoísmo, do orgulho, dessa avareza toda que nós estamos com ela ainda, dessas paixões humanas que ainda fazem parte total, que nós estamos valorizando essa moradia. Nós temos que nos libertarmos dessas moradias que só nos levam ao caos, vão nos levar para os mundos errantes inferiores. Quantos irmãos estão lá nesses mundos vibratórios do umbral, da crosta, dos abismos, desesperados, alguns desesperados, mas outros não estão lá porque eles ainda não acordaram. Jesus estava dizendo isso para os seus apóstolos. Não vamos nos turbar com essa questão de nos preocupar somente com o material. Entre o céu e a terra há muito mais mistérios do que sonha a nossa vã filosofia. E nós hoje aqui, espíritas, sabemos disso. Então nós temos que pegar a nossa charrua, pegar as nossas ferramentas e começarmos a trabalhar. É necessário. O momento, principalmente agora, nós já estamos começando a atingir o auge dessa transição. Nós já estamos começando a atingir o clímax, o ápice dessa transição. E é necessário nós acordarmos para termos a moradia que que Jesus falou, que Ele iria preparar. Essa moradia são os mundos superiores que Ele está nos mostrando, que Ele está falando, isso existe. Não são lendas, não são histórias, não são poemas. É palpável, só depende de vocês. Por favor, não vão se continuar, ele para os apóstolos, né? Não continuem escondidos. Quando eu partir, vocês têm que sair dessa morada fechada de vocês para levar o Evangelho, mostrar a beleza do conhecimento de amor ao próximo, mostrar o conhecimento da maravilha do ser que é bom. Quando ele fala para o mancebo, que o jovem fala, Senhor, vós que sois bom, ele vira e fala, eu não sou bom, bom é o Pai que está nos céus. Sair desse tipo de moradas que nós estamos, porque Ele está nos mostrando, Ele está preparando. O que é o preparado? Mostrando, esse aqui é assim, assim, esse é dessa forma, mas você tem que estudar. Quando eu estou na primeira série primária, eu tenho que estudar para ir para a segunda, para a terceira, para a quarta, para fazer o primeiro período, a primeira etapa. Hoje os ensinos são diferentes, né? Para que eu possa passar para o segundo período, para o segundo tempo, para que eu possa chegar até as universidades, para que eu possa alcançar o patamar de cursos profissionais maiores. Mas para isso nós temos que sair dessa casinha nossa, que nós estamos arraigados nela. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele continue sempre com esse amor, esse guia e modelo da humanidade, que está aí nos amparando, nos dando todos esses conhecimentos, soprando, enviando pessoas, seres maravilhosos, que nos mostram, que nos ensinam, que dão mensagem para nós. E aqueles que estão aqui nesse planeta de provas e expiações junto conosco, como missionários, de trazer a palavra, de mostrar os ensinamentos, de nos esclarecermos,
de dar para mostrar para nós que esta morada física aqui, ela vai embora, mas que nós temos que cuidar bem dela no sentido de aprendizagem moral, espiritual e intelectual. Que a paz do Senhor possa estar sempre conosco e que nós possamos sempre compreender os seus sábios ensinamentos a cada momento de nossas vidas. Desde o momento que abrimos os olhos após uma noite dormida, até o momento que vamos novamente para a moradia da cama, desse local, onde de repente nós podemos abrir os olhos e estarmos em outras moradas. Que Jesus nos abençoe, hoje e agora e sempre. Agradecemos a Elisete, que Jesus possa abençoar, ampará-la agora e sempre. Alguns avisozinhos rápidos. Nós temos um chazinho lá fora, um biscoitinho, né, que o tio Miguel trouxe pra gente aí, então depois do passe, quem quiser tomar lá. E a Marta faz um estudo às quartas-feiras aqui, às 3h30 da tarde. Está comemorando 1 ano já esse estudo, né? Incrível que pareça, o tempo passa rápido, né? Em comemoração a isso, ela convidou, esse mês inteiro de março, nós teremos palestras. Ela convidou alguns oradores aqui para estar aqui 15h30, em todas as quartas-feiras desse mês de maio. Começando dia 3 comigo, depois dia 10 ela convidou o Carlão, dia 17 Solange, está lá atrás, dia 24 o Rogério, e dia 31 o Elimar Cunha, lá do Irmã Cheira. Então todas as quartas-feiras do mês de maio terá alguma palestra aqui especial em comemoração a 1 ano. Esse folheto está lá atrás, tem poucos folhetos, mas vou deixar esse aqui lá também. E está ali no quadro, né, o folheto maior, começa às 15h30, ok? Então quem não está trabalhando, né, quem está aposentado, ou quem não está trabalhando naquele dia, se puder comparecer, serão palestras especiais. Lembrando a vocês que nós temos uma campanha permanente de alimento da casa, porque a gente não tem mais muitas famílias, mas a gente tem 2, 3 pessoas aí que a gente assiste todo mês. Mês passado nós tivemos uma dificuldadezinha de conseguir arrumar alguma coisa para eles. E sempre aparece alguém aí precisando, então é sempre bom ter alguma sobrinha na secretaria para que a gente possa atender essas pessoas. Então quem quiser contribuir, né, puder trazer 1 quilinho, 2 quilinhos de mantimento, a gente agradece. As atividades da casa lá fora e no salão aqui também. Lá fora a Martinha fez um banner também com todas as atividades da casa. Vocês que já frequentam há um bom tempo já conhecem. Estamos programando um almoço aí para o final de maio, dia 28, tá? Mas nas próximas semanas a gente já anunciaremos direitinho o cardápio. Vai ser igual foi o último almoço, drive-thru, pega o marmitex e leva um combozinho, mas o pessoal do evento, junto com a diretoria, estão acertando aí os últimos detalhes. E aí nas próximas semanas a gente já avisará a vocês. Felipe, mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Então nós vamos encerrar essa primeira parte passando para a Câmara de Passe. Passistas que tiverem condição, os passistas que já fazem parte da equipe de passistas, né, podem se dirigir depois da sala de passe. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Elisete pelo estudo da manhã de hoje, pedindo a Jesus que ampare a todos nós, aqueles que estão presentes no salão, aqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais, que Jesus possa amparar-nos agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, nós pedimos permissão à equipe espiritual desta casa, na figura maior do Dr. Rodrigo Bezerra de Menezes, para dar para encerrar a primeira parte e nos dirigimos à segunda. Muita paz a todos.